Bem, bom dia a todos. Meu nome é Lucas. Eu sou mestrando do programa de mestrado da UF em qualidade de alimentos. Vou ministrar a aula para vocês hoje de toxicologia na área de zootoxina. Inicialmente, é sempre bom quando a gente vai começar uma aula de zootoxina, a gente poder diferenciar peçonha de veneno, ok? Qual a diferença básica? Simplesmente, peçonha, ela é, ela precisa de um órgão inoculador para ser inoculada, para ser administrada em outro organismo. Então, animais que vão ter peçonha, por exemplo, abelhas, aranhas. E veneno, ele precisa ser ingerido. Ele não, o animal que produz o veneno, ele não tem um órgão inoculador. Então, por exemplo, o sapo, ele precisa ser ingerido. Um outro animal precisa se alimentar ou lamber esse animal para poder ter esse contato com essa toxina. E nos invertebrados, quais são os principais causadores que a gente tem na medicina veterinária? As abelhas, os aracnídeos, as lacraias e os lepidópteros, que são as mariposas. Começando então pelas abelhas, ok? As abelhas, todo mundo sabe o que é uma abelha. Existem grandes números de acidentes com pets com abelhas. Por quê? É um animal bastante numeroso, bastante comum. E os pets são animais curiosos, e principalmente gato gosta muito de caçar. Eles acabam entrando em contato e tendo acidente com esses animais. Existem sintomatologias variadas e é dependente da quantidade de toxina inoculada. E mais ainda, é dependente muito da sensibilidade ou não desse animal a essa toxina. A toxina da abelha é chamada de apitoxina e ela é produzida e inoculada nas extremidades do abdômen das abelhas operárias. Ela é composta por diversas enzimas e proteínas, mas é importante frisar a hialuronidase e o peptídeo MCD. O peptídeo MCD ele faz ele desnatura os mastócitos e faz a granulação da histamina, gerando uma reação inflamatória muito aguda. Na sintomatologia, ela é dependente do local, do número de picadas e de uma prévia sensibilização desse animal. E você vai ter a diferenciação dos sintomas tóxicos e alérgicos. Nos tóxicos, no local, é basicamente as sensações de uma inflamação. Vai ter dor, calor, rubor, edema e perda de função, os 5 sinais cardeais da inflamação. No sistêmico, você vai ter uma exacerbação desses sinais. Então você vai chegar a ter prurido, calor, um rubor mais generalizado, sinais de uma inflamação mais sistêmica. Quando estamos falando de reações alérgicas, o... nós temos também dor, calor, rubor e perda de função, os 5 sinais cardeais da inflamação, e, como sistêmicas, pode ter a reação anafilática severa, que são os casos de choque de glote e de reações alérgicas graves. Pode ocorrer, por conta desses casos, uma hemólise, levando a quadros de anemia e icterícia. E aí você pode observar a miodglobinúria, oligúria e insuficiência renal aguda. Pode ocorrer também sudorese, taquicardia, hipertermia, convulsão e arritmia. É muito importante observar que todos esses casos são por causa principalmente da hemólise e da lesão ao sistema por causa da toxina. E o óbito geralmente ele ocorre por causa de insuficiência renal, respiratória ou pelo choque anafilático. Aqui vocês podem ver uma foto do animal com edema de face. É muito comum na face, porque o animal geralmente vai morder, ele vai cheirar e a abelha vai picar esse local. Então dá para ver. E para o tratamento, é principalmente retirada do ferrão, sem comprimir a glândula do veneno. E reações locais, é compressa de água fria e analgésico, para o animal não ficar sentindo dor e aquele incômodo. Se estender, você pode usar um anti-inflamatório não hormonal, um antihistamínico, para evitar uma reação alérgica maior. E é bom sempre observar lesões na cabeça, é sempre muito mais grave uma reação na cabeça. E o edema que se estenda por muito mais do que 2 articulações, é sempre bom usar um corticoide para evitar que se estenda demais. Quando você começa a ter reações tóxicas sistêmicas, é sempre importante você hidratar e proteger o rim desse animal, porque, como foi dito anteriormente, a causa de óbito geralmente é por lesão renal, por insuficiência renal. Então se usa manitol e bicarbonato para fazer uma proteção osmótica renal, antihistamínico para evitar o excesso histamínico, a reação anafilática do corpo,
corticosteroides. E em caso de reações alérgicas, você usa adrenalina, corticosteroides, antihistamínicos e um tratamento de suporte para casos de complicações cardiorrespiratórias. E é sempre bom lembrar que quanto mais exposições esse animal tiver a abelhas, maior a chance que ele ter da reação sistêmica. Então, se ele não teve na primeira e ele for picado de novo, ele tem uma maior chance do que teria anteriormente. Então, é sempre bom evitar. É sempre bom lembrar que a abelha é atraída por som, odor e cor berrante. Então, assim, perfume, muito barulho perto de colmeia, nunca é muito aconselhado. E existe a diferença da abelha africana para a abelha europeia. A africana é muito mais agressiva, por questão de seleção, seleção artificial, no caso. Na Europa foi criada a abelha para ser uma abelha mais dócil, menos agressiva, a forma de retirada do mel era diferente. E a abelha africana não teve essa preparação. Então, é uma abelha que ela é muito mais agressiva com distância, ela ataca com muito mais ferocidade, são muito mais abelhas que atacam ao mesmo tempo, muito menos estímulo é necessário para o ataque. Então, no Brasil, a maior parte delas já é uma abelha africanizada. Então, são acidentes mais graves. É lembrar que a retirada de colmeia não é algo amador, ela tem que ser realizada por pessoal treinado, utilizando roupa protetora e geralmente final de tarde com aviso prévio. É sempre bom atividade, você sabe que tem uma colmeia no local, avisa a autoridade ou contrata uma empresa para tirar e evita qualquer atividade ali perto e evitar acesso dos animais a esses lugares. Quanto aos aracnídeos, que todo mundo conhece, são animais de 4 pares de perna, com o corpo dividido em cefalotórax e abdômen, um par de quelíceros e um par de pé de palpos. Começando pelos escorpiões. Os escorpiões ele tem um exoesqueleto de quitina, o que faz a redução da perda d'água e aumenta a adaptabilidade desses animais. São animais muito resistentes, que resistem a diversas condições de temperatura, umidade diferentes. No geral, são 25 espécies com capacidade de causar acidentes importantes. E a gente foca no gênero Titius, o Titius, que aqui no Brasil a gente principalmente os cerulatos e o Titius baiensis. São o escorpião amarelo e o escorpião marrom. Eles não são muito grandes, têm cerca de 7 centímetros de comprimento. Não são animais agressivos, eles atacam só para caçar ou se defender. A maior parte das vezes você vai encontrar eles à noite, aquele pessoal procurando com luz UV, eles ficam brilhando. E eles têm maior atividade no verão e época chuvosa, tá chegando. E eles ficam muito em entulho, pedra, tronco, aquele canto que tem obra na casa, e onde tem muito inseto. Tá? A toxina do titius, são proteínas de pequeno peso molecular, ou seja, tem uma difusão muito rápida pelo organismo, aminoácidos livres e sais. Ela tem proteínas com atividade hialuronidásica, que vão agir no canal de sódio e vão causar despolarização dos neurônios, ou seja, é uma ação neurotóxica. O quadro clínico é variável em sintoma e intensidade. Depende muito da predominância dos efeitos, entre colinérgicos ou adrenérgicos. E é sempre bom, como toda toxina, a velocidade do diagnóstico. Os acidentes, na sua grande maioria, são leves ou moderados, podendo ser graves. Leve, que é o mais comum, tem dor local moderada com radiação e parestesia. Moderados, você pode ter uma exacerbação do quadro local, que além da dor você vai ter náusea, vômito, cialorreia, ansiedade, sonolência, taquicardia, com picos de hipertensão e taquipneia. E os casos graves, você vai ter uma agitação psicomotora, hipotermia, convulsões, arritmias cardíacas, edema agudo de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, você vai ter uma exacerbação dos sintomas neurológicos. Para o tratamento, a gente não vai ter um soro antiescorpiônico na medicina veterinária, e isso é um padrão para insetos, a gente não tem muito desses soros, para aracnídeos, perdão. Então, o tratamento é suporte. Em casos leves, você faz apenas uma analgesia e uma anestesia local e faz a observação do ânimo do paciente, geralmente com uma internação. Em casos moderados, faz o analgésico, faz o modulador de pressão arterial, enquanto você faz sempre o monitoramento, reposição eletrolítica e oxigenação e ventilação, caso seja necessário. É sempre importante a gente informar a população de escorpião, porque é muito comum. A gente não está tão acostumado a ver porque eles ficam escondidos, mas é muito comum e você vai ter escorpião de qualquer lugar, vai ter escorpião na Barra da Tijuca e vai ter escorpião em Petrópolis. É usar EPI quando vai mexer com madeira, quando vai mexer com tijolo. Você vai ter... É sempre bom ter controle ambiental, então evitar acumular entulho.
acumular lixo, acumular madeira, é ter controle de inseto, então é controlar barata, controlar mosca, controlar o uso de escorpião com produtos antiescorpiônicos, evitar o acesso dos animais a esses lugares onde fica com entulho, e controle biológico, que muitos lugares já começaram a usar, que é o uso de galinhas e outros animais que predam esse escorpião. Quanto às aranhas. Aranhas são carnívoros de vida livre, tal qual os escorpiões. São predadores. E a gravidade do acidente varia tanto com o local, a sensibilidade individual e outros fatores. No Brasil, a gente tem 3 principais aranhas que são importantes. É a Loxosceles, que é a aranha marrom, a Foneutra, que é a aranha armadeira, e a Latrodectus, que é a viúva negra. A Latrodectus todo mundo conhece, a Foneutra eu creio que é a maior parte, a Loxosceles nem todos. Começando por ela, tá? É a aranha marrom. Ela é uma das mais comuns no Brasil. Ela é completamente marrom, marronzada, sem mancha, lisa. Parece uma formiga grande. Tem cerca de 3 e 4 centímetros. Tem teias irregulares em tijolos, telhas, cantos de parede, casca de árvore. Muitas vezes você não vai ver ela em telha, você vai ver ela no chão. Tá? Ela é muito comum na região sul e sudeste. E a peçonha dela tem alta toxicidade, os acidentes são bem graves. Ela é mansa, ela não ataca, ela vai ou se enrolar num canto ou vai fugir. Só que os seus hábitos de se esconder, ela gosta de ficar em roupa, ela gosta de ficar em sapato, e ela gosta de ficar em local onde você geralmente vai colocar a mão. Então, e ela ataca por compressão, você vai botar a mão ali. O acidente é chamado de loxocelismo, e a toxina tem uma ação proteolítica e um composto de proteína esfignomelanase D. Que ela faz? Ela atua como um quimiotático para neutrófilos, que recruta a célula inflamatória, faz a agregação plaquetária, coagula os vasos capilares e gera uma necrose local. O problema é, não há dor na hora da picada, a dor só inicia 12 horas após a picada e inicia-se junto com febre, edema e mal-estar. E aí entram as duas formas de manifestação dos sintomas. A forma cutânea, que é a lesão inflamatória no local, evoluindo para necrose e ulceração, e a forma cutânea visceral, que é quando existe exacerbação dessa forma cutânea, atingindo as vísceras pelo local da picada. Então você vai ter sintomas como anemia, icterícia, cutânea micosa, hemoglobinúria, podendo levar a uma insuficiência renal aguda em casos mais graves. Essa é uma foto de um caso pouco grave. Você vê que existe uma pequena necrose do focinho do animal. E aqui é uma foto já mais de um caso um pouco mais grave no equino, onde houve o fechamento da lesão, depois teve que se realizar a reabertura e a limpeza, e é assim que fica. É uma necrose bem extensa, a necrose pode chegar até ser maior que isso, a necrose do tecido, e se chegar a pegar num órgão, você vai ter uma necrose visceral. Como é o padrão? Não tem o soro disponível para a veterinária, então você evita que essa reação inflamatória se estenda. Então você usa anti-inflamatórios, dipirona para dor e corticoides, compressa fria no local da ferida, antibiótico para controlar a infecção secundária, porque vai ter necrose, então vai ter bactéria. Você vai fazer uma hiperidratação para prevenir qualquer tipo de lesão renal. E em caso de que a anemia se torne severa, você faz uma transfusão no animal para manter a vida do animal. Foneutra, que é a aranha armadeira. Ela já é uma aranha diferente. Ela é colorida, cinza, castanho escuro, corpo e patas com pelos curtos e vermelhos. De 5 a 15 centímetros, ela já é uma aranha um pouco maior. Não vive em teia. E ela é bastante agressiva, ao contrário da aranha marrom. Ela é uma aranha que, se você encontrar, ela já vai armar para um bote e vai se mostrar agressiva. A sua toxina, ela tem uma ação neurotóxica, com dor local imediata, edema, eritrema e parestesia do local. E os efeitos agravados dependem da dose de toxina inoculada. Os efeitos são cardiotóxicos e podem gerar arritmia. Em acidentes leves, você vai ter local com leve dor e edema, com um possível agravamento com dor intensa, náusea, êmesis, taquicardia, sudorese, hipotensão e agitação. Em sintomas graves, você vai ter, além dos sintomas moderados, arritmia, insuficiência cardiorrespiratória, convulsão e coma. Também não temos soro disponível. O tratamento é suporte, controle da dor local, analgésico e anestésico, e observar o animal para evitar o agravamento, caso se agrave.
fazer o tratamento necessário. A Latrodextrus, que é a mais conhecida delas, que é a viúva negra, ela tem 1 a 2 centímetros de envergadura, ela é muito pequenininha. Tradicionalmente ela é preta, uma ampulheta no abdômen. No Rio a gente tem algumas outras variedades de outras cores, mas no geral ela vai ser assim. Elas não são agressivas, assim como a aranha marrom, ela vai se enrolar, ela vai se fingir de morta, ela vai tentar fugir, mas por compressão ou por curiosidade, ela pode vir a picar. A toxina é chamada latrotoxina, ela é neurotóxica central e periférica, de baixo peso molecular, então alta difusão. Os sintomas são precoces, até 30 minutos já começa a ter uma dor intensa e radiante, com ardor, eritema e mialgia regional. E 2 a 3 horas após o acidente, você começa a ter náusea, sede, febre, taquipneia, celorreia, lacrimejamento, hiperreflexia, contratura dos músculos faciais, parestesias, obstótono, sintomas neurotóxicos clássicos. O tratamento é com a neostigmina, bloqueando os efeitos neurotóxicos do veneno, gluconato de cálcio para fazer a reposição de cálcio nesse animal, analgésicos, ansiolíticos e miorrelaxantes, e fazer o suporte para a melhora desse animal. A profilaxia para as 3 aranhas é a mesma. É evitar acúmulo de lixo, entulho e material de construção. Se enquadra no mesmo dos escorpiões. É manter quintal limpo, manter residência limpa, tapar os buracos e festras e evitar que os animais tenham acesso a locais onde pode ter aranha ou pode ter escorpião. Então é evitar o cachorro perto de entulho, fazer a casinha do cachorro no local que não seja muito sujo, para o cachorro ficar seguro, ou o seu gato ficar seguro, você mesmo ficar seguro. Quanto aos vertebrados, tá? Começando pelos anfíbios. Diferentemente do que foi falado até agora, eles são os primeiros que eu vou falar que isso tem veneno e não toxina, tá? Eles não têm um órgão que inocula a toxina no outro animal, tá? Eles produzem apenas. Eles são animais robustos, que não permitem saltos longos, e os acidentes geralmente acontecem à noite, com rápida evolução, e também pode ocorrer pela ingestão dos animais já mortos ou desidratados. O veneno é secretado pela glândula parotídea ou mucosa. Em pequenas quantidades já pode causar sintoma e tem uma composição química muito complexa, com aminas biogênicas e derivados de esteroides que agem no sistema nervoso central e causam alucinações. Ok? Os sintomas são imediatos e podem ser locais ou sistêmicos. A sintomatologia pode ser leve, com irritação da mucosa e salivação simplesmente, ou grave, que pode levar a depressão, fraqueza, decúbito, dor, andar em círculo, pupila não responsiva, convulsão, anormalidade de ritmo cardíaco, cianose e pode levar até a morte. O diagnóstico é com anamnese e exame clínico e fazer a diferenciação para outras intoxicações. Você vê o sinal clássico de intoxicação por lambedura ou por ter mordido o animal, você vê que o animal está babando, está salivando. Tá? O tratamento é você remover esse veneno. Então, é a lavagem da boca do animal, é a lavagem estomacal com carvão ativado e controlar os sintomas. Então, se o animal está tendo algum reflexo cardíaco, você controla a trepidação cardíaca. Se o animal está tendo convulsão, você vai controlar a convulsão com anticonvulsivante e por aí vai. Para profilaxia, você vai evitar principalmente os anfíbios têm acesso ao local que o animal frequenta. Então, como está na imagem, não deixe o sapo chegar na comida do seu cachorro, não deixe o sapo chegar na comida do gato. E você não pode evitar 100% que o animal vai chegar, mas você tenta o máximo possível. Então, assim, essas fotos mostram claramente isso. E quanto às serpentes, tá? No Brasil são 4 gêneros principais de serpentes: Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus. Começando pela Bothrops, ela é o maior causador de acidentes no país, seja em pet ou seja em humanos. Ela compreende as jararacas, acaiçacas, urutus e jaracuçus. A maior parte das cobras que vocês vão ver de cobra venenosa no Brasil vão ser Bothrops. E é muito comum um acidente. Elas são da família Viperidae, tem o final da cauda lisa, que pode chegar a ser despigmentada, e elas são agressivas no geral. A toxina dela ela é altamente proteolítica. Tem pequenas diferenças entre as diversas espécies de Bothrops, mas no geral são todas proteolíticas com ação anticoagulante, vasculotóxica e nefrotóxica. A sintomatologia ela é sempre dor, com edema, calor e rubor no local, e a sintomatologia sistêmica vocês vão observar o aumento do tempo de coagulação, hemorragias,
bolhas, equimose, necrose, oligúria, anúria, hematúria, vômitos, hipotermia, sudorese, a queda de pressão, choque e insuficiência renal aguda. Todos os sinais relacionados direto à hemorragia, à hemólise, à à destruição do sangue, digamos por assim dizer. São fotos clássicas de acidentes com botrop, você tem uma desnaturação do local, uma proteólise do local. O tratamento. Para serpentes, a gente já encontra os soros na veterinária, então, no caso, é o soro antibotrópico, paciente com botrópicos, o monitoramento do tempo de coagulação, fluidoterapia, internação para monitorar os sinais de vida, e não se recomenda o uso de torniquete para você evitar que se faça você exacerbe aquela proteólise e aqueles sinais no local. Então é melhor que essa toxina se dilua, que você consiga tratar sistemicamente do que você concentrar aquela toxina naquele local e você tenha uma reação exacerbada, perda até de um membro por causa disso. Crotalos já entra nas cascavéis. Ela é responsável por cerca de 30% dos acidentes do país. Ela é encontrada mais em campos abertos, enquanto a Botrops ela é encontrada mais em folha e essas coisas. E a Crotalus já é encontrada em áreas secas, arenosas, pedregulho, em costa de morro. É bem difícil de se encontrar no Rio, se encontra em alguns lugares. E basicamente são as cascavéis, a maracamboia, a maraca e algumas outras cobras. Ela também é da família Viperidae. Ela já tem um guiso no final da cauda, então já é uma cobra que ela tende a avisar antes de atacar. As botrópes já são animais que atacam já mais de primeira. E elas são agressivas quando ameaçadas. É uma peçonha mais complexa do que a peçonha da Botrops. Ela tem uma ação neurotóxica periférica na placa motora e uma miotóxica sistêmica, além de ter a ação anticoagulante, hemolítica e nefrotóxica. A sintomatologia vai ser muito mais relacionada com sintomas neurotóxicos do veneno. Então, no local você vai ter pouco ou nenhuma dor. E sistêmico você vai ter transtorno de locomoção, fasciculação muscular, flacidez da musculatura, pitose, celorreia, midríase, insuficiência respiratória, miodglobinúria. Então você vai ter basicamente os sintomas de uma picada de botrops, com toda a parte de hemorragia, além de você adicionar os sintomas neurotóxicos do animal. Você pode ver, são acidentes clássicos, animais de decúbito, sem conseguir se movimentar direito, com pupila dilatada. O tratamento é a soroterapia específica, com soro anticrotálico. É sempre bom observar a coloração da urina, porque você vai ter hemorragia do animal, então é sempre bom você observar. É sempre um indicador da saúde do animal. Fazer a fluidoterapia com solução fisiológica. E é sempre necessário você internar qualquer picada de qualquer serpente para monitorar os sinais vitais e evolução do tratamento. Laqueses. A laquese só tem uma espécie no Brasil, que é a Laquesis muta, que é a surucucu pico de jaca. Ela acontece na bacia amazônica e nas regiões da Mata Atlântica. Ela não é tão comum aqui no Rio de Janeiro, mas tem. Tá? Ela é um animal de grande porte, ela chega até 4 metros de comprimento, e esse é o problema dela. É difícil de reprodução em cativeiro. Ela também é da família Viperidae. Ela tem escamas eriçadas no final da cauda e um espinho característico na ponta. E ela é bem agressiva também quando ameaçada. O veneno dela ela é bem semelhante ao veneno do botrópico, porém ele é acrescido do efeito parasimpático. O problema é que ela é capaz de inocular muita quantidade de veneno pelo tamanho dela. Então, qual a sintomatologia? É dor, edema, rubor, calor e bolhas no local. E sistêmico, você vai ter alteração no tempo de coagulação, hematúria, náusea e vômito, além de cólica intestinal, diarreia, hipotensão arterial e bradicardia. Então, você vai ter acrescido, além das alterações sanguíneas, você vai ter hipotensão e bradicardia. E é muito importante, então, o diagnóstico diferencial para a picada da brotópsis, porque o soro é diferente, é o soro antilaquético. Então, faz-se observação no tempo de coagulação sanguínea, faz-se uso de atropina em quadros de sintomatologia severa, e é sempre necessário fazer internação e, de novo, não se faz torniquete para evitar que a ação proteolítica seja exacerbada no local. Micrurus. A micrurus, a cobra coral, é um pouco diferente das outras, porque ela é muito comum, tem muita espécie catalogada no Brasil, e ela quase não causa acidente. Por quê? Ela não é uma viperídea, ela é uma elapide.
Então, ela não tem a dentição solenóglifa que uma viperídea tem. A dentição dela é proteróglifa, como está na ilustração ali embaixo. O órgão inoculador dela, por assim se dizer, ele fica mais retraído na boca. A boca dela não tem uma abertura tão grande para ela poder fazer a inoculação. Então ela precisa literalmente morder o animal para poder fazer a inoculação. Enquanto as viperídeas, elas realizam literalmente aquela picada clássica. Elas se esticam, picam e voltam. Ela tem a ausência de facetolota loreal. Ela tem um corpo recoberto de diversos anéis. E ela não é agressiva. O comportamento da cobra coral, ela é ao contrário das outras, de atacar ou se botar uma posição defensiva, ela foge. E ela tenta se esconder, tenta se enterrar. A peçonha dela é bem mais severa do que as outras. Ela tem uma ação neurotóxica pré e pós-sináptica, com baixíssimo peso molecular e rápida disseminação, com ausência de dor ou edema no local da picada, e os sinais sistêmicos são rápidos. Ela causa paralisia muscular flácida potente, pitose palpebral bilateral, cialorreia, respiração dificultada, dificuldade de deglutição, insuficiência respiratória aguda. O diagnóstico tem que ser rápido e diferencial, e já se tem que realizar a utilização do soro antilipídico rápido, e esse soro é difícil de se obter por causa da pouca quantidade de acidentes que existem. O tratamento é suporte, e se faz a utilização de medicamentos anticolinestérásicos e o sulfato de atropina para você poder contornar os efeitos até a utilização do soro. Bem, qualquer dúvida, estamos à disposição e agradeço muito pela atenção de todos.